Olá, muito bom dia, bem-vindos ao meu canal. Todos conhecem os conceitos de tons e valor tonal e sabem construir uma escala de tons em preto e branco. Neste tutorial vamos subir de nível e mostrar a relação que existe entre os valores tonais a preto e branco e as cores. E vou mostrar a relação entre tons e cores através de um exercício muito simples e prático. Vou pintar um cubo em tons de cinza, preto e branco. E depois vou pintar esse mesmo cubo, exatamente o mesmo cubo, a vermelho. E vou garantir que os tons de um cubo são os mesmos tons do outro cubo pintado com a cor. E fica até ao fim deste tutorial porque vou revelar uma dica, ou melhor, é um truque, um verdadeiro truque para que não falhes no ajuste de qualquer tom que queiras encontrar para a tua pintura. E além disso, também te vou dizer como é que podes receber completamente grátis este tablet com as 8 aulas, estão aqui incluídas as 8 aulas do meu curso básico, pode ser teu, é muito simples, vê também ao longo deste tutorial como é que o podes receber. Sem perder mais tempo, vamos avançar, rola genérico. Começamos por construir a famosa escala de tons entre o branco e o preto. Começo com o branco e vou acrescentando pequenas porções de preto. Uma dica para qualquer mistura. Comece sempre pela cor mais clara e coloque a cor escura com muito cuidado. É sempre mais fácil escurecer do que aclarar uma mistura. Construí aqui 7 tons, sem ser muito rigoroso com a graduação dos tons. Para este exercício, o que é importante é ter uma graduação que seja perceptível à vista desarmada. É com estes tons que vamos pintar os nossos 2 cubos, ambos vermelhos. Mas o primeiro será pintado a preto e branco. Quero que imaginem que estou a pintar com a cor vermelha, mas que, tal como nos filmes antigos, não conseguimos ver a cor, mas ela está lá. No segundo cubo, vamos colocar o vermelho. Depois de colocar a cor, temos que garantir que os tons não se alteram. Vamos ver como. Ainda no esboço, vamos também marcar a área da sombra projetada pelos 2 cubos. A seleção dos tons de cinza com que vamos pintar os cubos tem a ver com a intensidade da luz e a forma como incide nas faces. Neste caso, temos uma luz forte a incidir sobre o topo do cubo, pelo que vamos colocar aqui um tom muito luminoso. A face lateral ainda recebe alguma luz, mas não de forma tão direta, pelo que vamos colocar o tom seguinte, mas ainda numa zona de tons claros e luminosos. A escolha do tom a colocar na face escura do cubo exige já alguma reflexão. Vamos colocar um tom bastante mais escuro do que colocar nas outras 2 faces visíveis. Mas, para que isto aconteça na realidade, é necessário ter um ambiente bastante escuro, de forma a que a face não iluminada não tenha muita luz refletida de outros objetos, permitindo, assim, criar uma grande diferença tonal entre as faces que recebem luz e as que estão na sombra. Um exemplo extremo de utilização desta sombra muito escura, que todos conhecemos, é a lua à noite. A ausência de luz indireta, refletida por outros objetos, faz com que a sombra da lua seja tão escura como o tom do fundo onde se encontra. Por isso não a vemos. Por outro lado, o facto destas sombras serem tão escuras permite criar um contraste enorme com a parte iluminada da lua. Vamos então pintar o topo do cubo com uma mistura de branco e preto, correspondente ao segundo nível do tom mais claro da nossa escala, bastante luminoso. Seguimos para a pintura da face lateral do cubo com a mistura correspondente ao tom seguinte. E, para a face da sombra, vou utilizar não o tom completamente preto, mas o anterior. Vou pintar agora a sombra projetada pelo cubo na superfície. Considerando que a superfície é a mesma da cor do cubo, vermelha, lembram-se? A sombra da superfície, tal como a sombra do cubo, não recebe luz indireta refletida de outros objetos, por isso tem o mesmo tom que a parte do cubo que está à sombra.
Como não aplicamos nesta sombra da superfície o grau mais escuro extremo, podemos considerar que a zona da sombra refletida mais próxima ao cubo é ligeiramente mais escura que o resto da sombra. Quanto à superfície fora da sombra, sendo da mesma cor do cubo, vermelho, e recebendo luz direta, terá um tom igual ao tom do topo do cubo, que recebe a luz na mesma direção e intensidade. Vamos então utilizar para pintar a superfície com luz a mesma mistura de branco e preto correspondente ao segundo nível mais claro que pintamos no topo do cubo. Muito bem, e está concluída a pintura deste cubo vermelho, mas pintado a preto e branco. Vou agora pintar o nosso modelo com cor vermelha. Em primeiro lugar, tenho que verificar qual o tom a que corresponde essa cor quando sai do tubo. Podemos fazê-lo visualmente por comparação com os tons da escala da cinza que construímos. Aqui há quem se me cerre os olhos para comparar melhor, pode ser, mas como prometi, eu vou dar neste vídeo o melhor truque para que esta avaliação nunca falhe. Ok, fizemos aqui visualmente e vamos considerar que este vermelho é o quarto tom da nossa escala de cinzas. A partir desta primeira avaliação, posso agora encontrar os níveis de tom com que pintei o primeiro cubo, aclarando ou escurecendo a cor original vermelha que estou a utilizar. Vamos tentar encontrar o tom mais luminoso com que pintei o cubo, acrescentando branco ao vermelho original. Não se esqueçam da dica que dei no início sobre as misturas. Comece a mistura pelo branco e depois acrescento um pouco de vermelho. Muito bem, está feita a mistura para o tom mais luminoso. Vamos pintar agora o topo do cubo com a cor vermelha. Tal como no primeiro exercício, sendo a superfície da mesma cor do cubo, vermelho, e recebendo a mesma luz que o topo, vou aproveitar esta mesma mistura e pintar já a superfície que recebe essa luz. Vou agora fazer a mistura para a face lateral do cubo, tentando encontrar a correspondência exata entre o tom pintado no cubo a preto e branco e o tom que agora vou pintar a vermelho nesta face. Depois dos dois tons que recebem a luz, vamos agora pintar a face da sombra. Como sabem, para escurecer uma cor, misturamos a cor base do objeto, neste caso vermelho, com a sua cor complementar, que aqui é o verde. Escolhi para esta mistura um tubo de óleo com um verde escuro, mas se o verde fosse mais claro, eu poderia escurecer o próprio verde com um pouco de azul. Aliás, o verde não é mais do que azul e amarelo. Para a sombra projetada pelo cubo na superfície, vou utilizar a mesma mistura aplicada na face da sombra do cubo, tal como fiz no exercício anterior a preto e branco. Tal como no exemplo anterior, vou colocar aqui uma zona mais escura junto à base do objeto. Este tutorial é sobre tons. Se quiserem saber mais sobre a questão das sombras, podem ver a aula do curso base que coloco em referência. Devemos fazer regularmente a verificação da evolução da pintura, seja na fase do esboço, das proporções ou num caso mais avançado. Aqui, comparando agora os tons das faces, verifiquei que o tom da face lateral precisa de ser escurecido. Vou corrigir. Ok, e este é um bom momento para cumprir a promessa de vos transmitir o truque para não falhar qualquer tom. É muito simples, basta ter um telemóvel e todos temos. Peguem esse telemóvel, utilizem a função de fotografia. Nas definições, escolham a opção Foto a preto e branco. Depois basta dirigir o telemóvel para a pintura que estão a fazer e com a imagem que têm no telemóvel já podem comparar diretamente os tons sem que as cores enganem o vosso cérebro. Para comprovar que fizemos um bom trabalho de tons, vamos então colocar esta imagem a cores a preto e branco, para poder comparar os tons. E verificamos que os tons são muito parecidos, podem, por exemplo, verificar
o fundo que está ligado, que acaba por ser bastante homogéneo, pode haver aqui algumas diferenças de pintura. A ideia é esta, construir o mesmo objeto, a cores e a preto e branco, têm que os tons coincidir. Não há diferença, não pode haver. Porque é que isto é muito importante na pintura? Vejam este exemplo magistral. Aqui, o pintor quis realçar as figuras, a mãe e o bebê. Temos um tom claramente luminoso. E depois temos um vestido vermelho e azul. Mas, se colocarmos esta imagem em preto e branco, verificamos que o vermelho e o azul têm exatamente o mesmo tom. Este trabalho foi ponderado de uma forma muito meticulosa, muito cuidada, porque, com o mesmo tom no vestido, o observador será levado diretamente para aquilo que o pintor quer mostrar nesta obra, as figuras. Esta questão dos tons é muito importante e eu proponho-vos fazer aqui um exercíciozinho. Tenho aqui uma escala que eu fiz de tons e agora o exercício é descobrir que cores são estas. Se é tudo preto e branco ou se são outras cores. Vou-vos dar 5 segundos para pensarem. Prometi, vou então explicar como é que podes ganhar este videobook com as 8 aulas do curso básico da Arte for Fun. Basta comentar uma das aulas, ou várias aulas, como entenderem, as aulas deste curso básico na internet. Eu aqui embaixo tenho a descrição das 8 aulas, vejam quais são aquelas em que vocês têm mais interesse, vejam o tutorial e depois comentem em consciência. Eu vou atribuir o prémio, esta oferta, vou oferecer, ao comentário que for mais sincero, mais interessante e, portanto, acho que é importante verem para depois então comentarem aquilo que viram, aquilo que realmente tem a ver com o vídeo que escolheram. Quanto mais comentários, se comentarem as 8 aulas, melhor para vocês, podem ter mais hipóteses. Podem fazer isso até ao fim do mês de março, têm tempo para dar uma vista de olhos, escolher e comentar. E depois eu enviarei este videobook para vossas casas. Este é um videobook com as 8 aulas do curso completo de desenho e pintura do canal. São 8 temas, 9 aulas. Estão aqui todas gravadas, estão aqui o índice e depois podem escolher aqui o capítulo neste índice. Ele, quando abre, automaticamente começa a fazer a emissão no número 1, mas depois podem mudar para qualquer um dos temas. Tem volume, sobe e desce e tem também, fecha automaticamente quando fecha a tampa. Tem aqui um espaço para carregador, vou enviar com o fio. Vale muito a pena fazer os comentários das minhas aulas para poder receber em casa este videobook com o curso completo da Arte for Fun. Pode ser teu. E agora mostro-vos as cores que estavam por trás desta escala tonal, que são o amarelo, o laranja, o vermelho, o azul, o verde, outro azul e o preto. Desafio-vos ainda a um exercício muito mais engraçado. Peguem nestes 7 tons, ou nestas 7 cores, e pintem o mesmo cubo. Está aqui a preto e branco, pintem-no com as cores. E depois mandem-me, façam-me chegar esses vossos desenhos e eu comentarei num próximo tutorial sobre tons. Se quiseres aprender coisas diferentes, interessantes e divertir-te com a pintura, é neste canal. Por isso subscreve, ativa o sininho e, sobretudo, diverte-te a pintar e a desenhar, a estragar papéis e a fazer experiências com as cores, com os tons, com os riscos, com tudo o que quiseres. Arte é isso. Obrigado. Se quiseres ver outros tutoriais, procura na internet. Aprende com o Fernando.